TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, seja muito bem-vindo. Chegamos ao Correio Serrano na TV desta quarta-feira com muita notícia para você. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de falar conosco, DDD 24 99248 3167. Flagrou alguma situação, manda pra gente, manda foto, manda vídeo e conta também como está a sua rua, o seu bairro, a sua cidade. Hoje em Petrópolis tem volta às aulas, já falando para vocês, você que precisa vir para o centro da cidade, ir de um lugar para o outro, precisa se deslocar pelas ruas da cidade, saia um pouco mais cedo, porque o trânsito vai estar mais complicado. Maior número de ônibus nas ruas, mais carros também nas ruas, então o trânsito vai ficar um pouquinho mais complicado. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu totalmente nublado, totalmente fechado. Essas são imagens feitas hoje pela manhã, como você vê aí, todas as nuvens, na verdade, assim, bem carregadas. E olha, ontem à noite deu uma chuva forte, uma chuva bem forte, atingiu Petrópolis, uma chuva de vento, aquela chuva que vem de lado e sai molhando tudo. Então, ontem teve uma chuva bem forte no período da noite, mas foi rápida, logo estiou. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2026. Novas regras de segurança do Pix entram em vigor. Você vai ver também que Justiça nega pedido de despejo de imóvel alugado pela Prefeitura de Petrópolis e que atualmente abriga os alunos do Liceu Cordolino Ambrósio. Por isso, as aulas acontecem normalmente a partir de hoje lá no local. A decisão foi proferida em audiência especial no dia de ontem. E você acompanha também, apesar do início das aulas na rede pública municipal de Petrópolis, a Prefeitura ainda não apresentou à Justiça a comprovação da compra do material escolar exigido para 2026. E mais, Petrópolis registra saldo positivo na geração de empregos em 2025. E Ministério Público Estadual do Rio obtém decisão que determina a renovação da frota de ônibus em 3 rios. Agora, no Correio Serrano na TV. Vamos ver o que é destaque, então, na edição do Rio de Janeiro do Correio da Manhã, na primeira página e na linha vermelha, Castro troca experiências com Procuradoria Antimáfia da Itália para aprimorar combate às facções criminosas. Tá na página 3, eu vou ler novamente. Castro, o governador do Rio, Cláudio Castro, troca experiências com Procuradoria Antimáfia da Itália para aprimorar combate às facções criminosas aqui no Rio de Janeiro. E outro destaque, TCU recomenda o veto de verba para desfile de Lula. Pois é, o TCU recomendou que o governo federal não pague o valor de R$ 1 milhão previsto em acordo de cooperação entre a Embratur e a Liesa para a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que levará para Sapucaí um enredo sobre o presidente Lula.
E por que essa recomendação? Por desvio de finalidade de recursos públicos. Desde o dia 5 de janeiro, a coluna Magna Vita questiona até que ponto escolher homenagear um dos candidatos à presidência da República na corrida eleitoral de 2026 ou desse ano não se enquadra como crime eleitoral ou propaganda política antecipada. É claro, é lógico que é propaganda política antecipada. Enredo da escola sobre Lula pode se enquadrar como aí propaganda eleitoral antecipada. É lógico, gente, não pode, isso não pode acontecer. Está muito claro. Vamos para a nossa página 22, ver o que é destaque por lá, pelo Petropolitano? E a principal reportagem é que o número de atendimentos expressivos aos empreendedores, lá na Sala do Empreendedor. Pois é, lá a Sala do Empreendedor registrou mais de 800 atendimentos, principalmente agora nesse início do ano, porque muitas pessoas abriram ali apoio, buscaram apoio para abrir, regularizar ou fortalecer seus negócios, né, ali e movimentou o espaço empreendedor no início de 2026. Até porque agora, em janeiro, o que aconteceu? A Receita Federal desenquadrou muitos MEIs. Então, muitos MEIs se viram no início do ano com seu MEI desenquadrado. Quando ia emitir nota, opa, não sou mais MEI, o que aconteceu? E aí, alguma pendência que ele teve que regularizar, e lá o espaço do empreendedor é o espaço perfeito para fazer essa regularização. Só lembrando que o reenquadramento do MEI só pode ser feito até o dia 31 de janeiro. Não há mais essa possibilidade neste ano para reenquadrar. Você pode criar um novo MEI ou só em janeiro do ano que vem para reenquadrar o seu CNPJ. E falando nisso, hoje de manhã eu recebi novamente 2 mensagens de um número internacional. Uma foi às 6h10 da manhã e a outra foi às 6h18 da manhã, falando o seguinte: seu CNPJ será suspenso. Prezada senhora, espero que esteja bem. E aí vem realmente o número do meu CNPJ. A data de hoje, dia 4, o horário e o assunto. Informamos que o seu CNPJ foi inativado devido à falta de pagamentos dos DAS-MEI. O prazo final para regularizar é o dia 4 de fevereiro e aí evite o cancelamento. Clique aqui para atualizar. Não cliquem, é golpe. É golpe, não cliquem, até porque, como eu falei, a janela para você regularizar o seu MEI acabou em janeiro. Acabou em janeiro, no dia 31 de janeiro. Para regularizar o mesmo MEI só em janeiro do ano que vem. Então, não cliquem, fiquem atentos, isso é golpe. Aqui nas Petropolitanas a gente tem um assunto também importante, dança de cadeiras no governo municipal em Petrópolis, porque o vereador Wesley Barreto vai assumir a Secretaria de Assistência Social. Então o vereador Wesley Barreto confirmou à coluna Petropolitanas que aceitou o convite do prefeito Ingo Rames para assumir a Secretaria Municipal de Assistência Social de Petrópolis a partir agora da primeira semana de fevereiro de 2026. A nomeação marca uma nova fase da gestão pública da cidade, com foco no fortalecimento de políticas sociais para as famílias em situação de vulnerabilidade. E a previsão aí de Barreto assumir o cargo é já, como eu falei, nessa primeira semana de fevereiro, em cerimônia oficial com a participação do prefeito Ingo Rames e demais representantes da administração municipal. Vamos ver o que é destaque na nossa página 23? Por lá fala de volta às aulas em Petrópolis. Pois é, volta às aulas começa em Petrópolis hoje, sem previsão de entrega de material escolar. Mais de 37 mil alunos retornam às escolas hoje, nesta quarta-feira, dia 4. E aqui a gente tem uma reportagem completa falando sobre merenda, falando sobre trânsito,
Como eu falei lá no início do nosso jornal, você precisa sair um pouquinho mais cedo de casa, porque mais carros circulando aí nas ruas de Petrópolis, principalmente nesse horário de entrada e saída. Não só os carros de passeio, mas também vans escolares e os ônibus, que a frota aí aumenta nesse período de aulas. E fala aqui dos uniformes também. Mas a gente também tem essas informações em vídeo, porque começaram hoje as aulas, né, na rede pública municipal em Petrópolis, mas a prefeitura ainda não apresentou à justiça a comprovação da compra do material escolar exigido para 2026. Vamos conferir. O retorno para as aulas em Petrópolis começa com mais de 37 mil alunos nas escolas, mas a Prefeitura ainda não apresentou à Justiça a comprovação da compra do material escolar exigido para 2026. As aulas começam nesta quarta-feira, dia 4 de fevereiro. A merenda, o transporte e a organização das unidades foram garantidos para o início do ano letivo, enquanto o prazo judicial para a comprovação dos kits está na reta final. Caso a determinação não seja cumprida, o prefeito e a secretária de Educação podem ser multados em R$100 mil. Além do material escolar, o município também é alvo de outra decisão judicial que obriga a distribuição de uniformes escolares para todos os alunos da rede pública municipal. A determinação foi confirmada em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o TJRJ, em setembro de 2025, mantendo a sentença da Vara da Infância de Petrópolis. Questionada sobre o cumprimento da decisão judicial, a Prefeitura não se manifestou. Pois é, agora outro imbróglio da Prefeitura aí de Petrópolis, só que agora com uma ação de despejo do Liceu. Pois é, uma audiência foi realizada ontem, terça-feira, na 4ª Vara Cível de Petrópolis para discutir o pedido de despejo do Liceu Cordolino Ambrósio. O juiz, Dr. Jorge Luiz Martins, negou a ação de despejo, garantindo que, por enquanto, a escola permaneça no imóvel, que fica ali na rua Monte Caseiros. Com isso, as aulas acontecem normalmente a partir desta quarta-feira, dia 4 de fevereiro. Vamos conferir. Durante uma audiência emergencial realizada na 4ª Vara Cível, nesta terça-feira, foi discutido o pedido de despejo do imóvel do Liceu Cordolino Ambrósio. O município de Petrópolis informou que os aluguéis apontados como atrasados foram quitados, com pagamentos feitos às vésperas da sessão. Já a empresa proprietária do imóvel contestou essa regularização, alegando a ausência de juros, encargos e do pagamento do IPTU. E o resultado, por enquanto, é que a liminar de despejo foi indeferida, com o resultado ainda a ser publicado oficialmente, mas neste momento não há ordem de despejo. Com isso, as aulas vão acontecer normalmente amanhã. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Pois é, agora a gente vai para as notícias em nível nacional e também estadual, porque a Polícia Rodoviária Federal realizou entre os dias 30 de outubro de 2025 e 30 de janeiro, agora de 2026, a Operação Athena nas rodovias federais do Rio de Janeiro. Durante a ação, foram recuperados mais de 200 veículos roubados e mais de 700 pessoas foram presas por diversos crimes. Vamos conferir. A operação começou com o objetivo de reforçar a segurança nas rodovias federais do Rio de Janeiro. A PRF mobilizou o efetivo com foco em pontos críticos e rotas frequentemente utilizadas por criminosos. A Operação Athena durou 3 meses e também visava coibir tensões decorrentes de ações das forças de segurança pública estaduais. Entre os dias 30 de outubro de 2025 e 30 de janeiro deste ano, foram recuperados 253 veículos roubados, uma média de quase 3 por dia. Segundo a PRF, ainda foram presas 740 pessoas por crimes diversos. O número representa um valor médio de 8 prisões diárias. A Operação Athena também resultou na apreensão de 245 veículos adulterados. Outro dado que chama a atenção é de apreensões de drogas, sendo cerca de 5 toneladas de maconha e mais de 130 quilos de cocaína, além de crack, haxixe, skunk, êxtase e lança-perfume. Também foram retiradas de circulação
1.460 munições e 54 armas, incluindo pistolas, fuzil, carabina, revólveres e armas brancas. A operação ainda resultou na apreensão de mais de R$260 mil em espécie, além de materiais relacionados a crimes ambientais, como 24 animais silvestres vivos, madeira ilegal e pescados transportados irregularmente. E olha, a PRF ressaltou ainda que o reforço da Operação Athena segue em andamento nas rodovias federais. A intensificação da fiscalização amplia a repressão ao tráfico de drogas e armas, a circulação de veículos roubados e a movimentação de criminosos que utilizam as rodovias como rota para a prática de ilícitos. E o governo do estado prossegue esta semana com as ações da Operação Barricada Zero em diversos pontos do estado do Rio. Somente no primeiro dia de atuação da Força Tarefa, nesta semana, mais de 98 toneladas de materiais foram removidos na capital fluminense. Somente na segunda-feira, as equipes removeram 98 toneladas de materiais, retiraram 39 barricadas e desobstruíram 30 vias. Durante as ações, foram realizadas também 4 prisões e apreendidas uma pistola e um fuzil. Desde o início da operação, já foram removidas 8.323 toneladas de materiais, com a retirada de 2.773 barricadas e a liberação de 2.206 vias em 194 comunidades de 12 municípios da região metropolitana fluminense. Nesta terça-feira, as ações se concentraram na comunidade do Caju, na região central da capital, e nas comunidades de Rebu e Cavalo de Aço, no complexo de Senador Camará. Em São Gonçalo, as equipes atuaram nas comunidades de Matupiara, Luiz Caçador, Trindade, Ipuca, Guaxiba e também Jockey. A Operação Barricada Zero é coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional, o GSI-RJ, e reúne equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil, de secretarias estaduais e também prefeituras municipais. O trabalho conta com o apoio de retroescavadeiras, rompedores hidráulicos e caminhões, o que permite acelerar a remoção das estruturas e promover a recuperação imediata das vias quando necessário. E o governo do estado do Rio, através da Polícia Civil, realizou na manhã de ontem, terça-feira, mais uma fase da Operação Caminhos do Cobre. O objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada em receptação qualificada de materiais metálicos furtados, especialmente cabos e componentes pertencentes a concessionárias de serviços públicos. As ações ocorrem em endereços ligados aos investigados no município de São Gonçalo, na região metropolitana. Nesta etapa da operação, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e inquéritos especiais cumpriram mandados de busca e apreensão. Até o momento, 2 pessoas foram presas e meia tonelada de cabos de cobre e metal foram apreendidos, além de aparelhos celulares. De acordo com o governo do estado, as investigações identificaram uma empresa de reciclagem que funcionava como fachada para aquisição, guarda e revenda de cabos furtados. Parte deste material ficava escondida em um galpão localizado em uma área rural próximo da BR-101. Desde setembro de 2024, a Polícia Civil realizou mais de 430 fiscalizações em ferros velhos em todo o estado do Rio de Janeiro. As ações resultaram na prisão de cerca de 200 responsáveis por estabelecimentos irregulares e na apreensão de cerca de 300 toneladas de fios de cobre e outros materiais metálicos. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e na volta você vê que novas regras de segurança do Pix entraram em vigor. A gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes,
Tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta. E entraram em vigor na última segunda-feira, dia 2, as novas regras de segurança do Pix, definidas pelo Banco Central, com foco no combate a fraudes e na recuperação mais rápida de valores transferidos de forma indevida. Confira. As mudanças reforçam os mecanismos de prevenção a golpes, fraudes e casos de coerção. A principal novidade é a atualização do mecanismo especial de devolução, que passa a permitir o rastreamento mais eficiente do dinheiro, mesmo quando os valores são rapidamente transferidos para outras contas. Com o novo modelo, o Banco Central espera aumentar significativamente a taxa de recuperação dos recursos e reduzir o sucesso das fraudes. Especialistas estimam que as mudanças possam diminuir em até 40% os golpes considerados bem-sucedidos. As regras também ampliam a integração entre bancos, instituições de pagamento e órgãos de segurança, além de reforçar o uso do autoatendimento nos aplicativos, o que torna a contestação mais simples e rápida para o usuário. O Banco Central destaca ainda que o mecanismo especial de devolução deve ser utilizado apenas em casos de fraude, suspeita de fraude ou erro operacional das instituições financeiras. A ferramenta não se aplica a transferências feitas para destinatários errados digitados pelo próprio usuário. Entre as principais mudanças, o mecanismo passa a ser obrigatório para todas as instituições que operam o Pix na versão 2.0. O sistema agora permite o rastreamento do dinheiro por contas intermediárias, o bloqueio automático de contas suspeitas e o compartilhamento de informações entre os bancos. Segundo o Banco Central, o prazo para a devolução dos valores pode chegar até 11 dias após a contestação, um tempo menor do que o praticado anteriormente. Em caso de golpe, o correntista deve contestar a transação o mais rápido possível pelos canais oficiais do banco. A instituição de origem comunica a recebedor em até 30 minutos, os recursos são bloqueados na conta suspeita e o caso passa por análise. Se a fraude for confirmada, o valor é devolvido. Caso contrário, o dinheiro é liberado ao recebedor. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que cria o programa Gás do Povo, que garante botijão de gás de cozinha de graça para famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico.
A Câmara dos Deputados aprovou na segunda-feira a medida provisória que institui o programa Gás do Povo. A proposta assegura a gratuidade do botijão de gás de cozinha de 13 quilos para famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com renda per capita de até meio salário mínimo. A votação teve 415 votos favoráveis e 29 contrários. Como a medida provisória perde validade no dia 11 de fevereiro, o texto segue agora para análise do Senado. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, o programa deve entrar em pleno funcionamento a partir de março e alcançar cerca de 15 milhões de famílias em todo o país. Vale lembrar que o Gás do Povo tem como objetivo combater a chamada pobreza energética, situação em que famílias enfrentam dificuldades para acessar serviços essenciais como iluminação, refrigeração, aquecimento e o preparo de alimentos. Atualmente, o programa já está instalado em todas as capitais brasileiras, mas com a nova política, o auxílio gás será substituído. Hoje, o benefício atende cerca de 4.400.000 famílias, o que permite a compra de um botijão a cada 2 meses. O novo programa amplia o alcance e garante a retirada gratuita do botijão em mais de 10 mil revendedoras credenciadas em todo o país. E o programa Universidade para Todos, o ProUni, divulgou na madrugada da última terça-feira o resultado da primeira chamada. O programa do Ministério da Educação oferece bolsas de estudo parciais e integrais em cursos de nível superior em instituições de ensino privadas. A lista com os aprovados já está disponível para consulta no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O público-alvo do ProUni é formado por brasileiros que ainda não possuem diploma de nível superior. Quem não foi selecionado nesta primeira chamada ainda tem novas chances. A segunda chamada será divulgada no dia 2 de março. Já no dia 31 de março, o Ministério da Educação publica a lista de espera destinada aos candidatos que não foram convocados nas 2 chamadas iniciais. Para concorrer a essas vagas, é necessário manifestar interesse nos dias 25 e 26 de março. Para o ano de 2026, o ProUni oferece um total de 594.519 bolsas, sendo 274.819 integrais e 319.700 parciais. Segundo o Ministério da Educação, esta é a maior oferta de bolsas desde a criação do programa. Entre os cursos com maior número de vagas estão Administração, com 63.978 bolsas, Ciências Contábeis, com 41.864 e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com 29.367 bolsas. E o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio iniciou as vistorias nos camarotes do Sambódromo da Marquês de Sapucaí. A fiscalização aconteceu antes dos ensaios técnicos das escolas de samba e teve como foco a segurança do público, dos trabalhadores e das estruturas temporárias. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro deu início na sexta-feira às fiscalizações dos camarotes instalados no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. A ação tem como objetivo reforçar a segurança durante o período pré-carnaval, quando acontecem os ensaios técnicos das escolas de samba. As autorizações concedidas valem até o dia 8 de fevereiro e permitem o funcionamento dos espaços exclusivamente para os ensaios. Antes dos desfiles oficiais do Carnaval 2026, uma nova vistoria será realizada para liberar os camarotes nos dias de evento. Todos os camarotes que estavam abertos passaram por fiscalização. Ao todo, 13 espaços foram notificados e deverão realizar ajustes para regularização. A fiscalização é conduzida pela Diretoria-Geral de Diversões Públicas do Corpo de Bombeiros e avalia itens como sistemas de prevenção e combate a incêndio, sinalização de emergência e rotas de fuga, que precisam estar totalmente desobstruídas. O secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Tarcísio Salles, ressaltou que a atuação preventiva é fundamental para assegurar a segurança do público, dos trabalhadores e dos artistas que participam do Carnaval na Marquês de Sapucaí. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos falar de Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil e também futsal e tênis de mesa.
E o futsal brasileiro manteve a hegemonia na Copa América de Futsal ao conquistar de forma invicta o 12º título em 15 edições do torneio. Na noite de domingo, a seleção derrotou a Argentina por 2-1 na final disputada em Luque, no Paraguai. João Victor anotou o primeiro da amarelinha e Matias descontou para os adversários. O gol da vitória foi marcado por Diego no último minuto da partida. Essa foi a 8ª vitória da amarelinha em 9 decisões contra os arquirrivais sul-americanos. E trocamos agora de esporte e vamos falar de tênis de mesa, o famoso ping-pong para os íntimos. Isso porque o mesa-tenista carioca Hugo Calderano, número 3 do mundo, fez valer o favoritismo e conquistou também neste domingo o título da Copa América disputada em São Francisco, na Califórnia. Além do troféu continental, ele assegurou a presença na Copa do Mundo em Macau, na China, onde foi campeão no ano passado. Com uma campanha invicta na Copa América, Calderano derrotou na final do domingo o anfitrião Kakija, número 21 do mundo, por 4-7-1. E agora vamos falar de futebol. O Fluminense venceu o Botafogo por 1-0 neste domingo em um jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca no estádio Newton Santos. John Kennedy marcou o gol da vitória do tricolor, que chegou aos 12 pontos e garantiu uma vaga nas quartas de final e segue líder do Grupo A da competição. Toledo, a gente tem que destacar aqui que o Fluminense mantém essa boa fase do início de temporada, ganhou no Campeonato Brasileiro, agora ganhando mais um jogo e ganhando um clássico no Campeonato Carioca, mais um clássico, ganhando os 2 clássicos que a gente já teve disputados por esse time nesse ano. Então, é o time carioca que começou melhor essa temporada 2026, isso sem a menor dúvida. Exatamente. E o destaque, eu acho que nesse iníciozinho tem sido o John Kennedy, que parece que está recuperando aquele futebol de 2023 que ele havia apresentado, que fez ele ter o destaque e toda a idolatria que ele tem pelo clube. Ele fez gol contra o Flamengo e agora contra o Botafogo também. Exatamente, 2 gols importantíssimos e é justamente o que o Fluminense estava precisando na última temporada. Um camisa 9 aparecendo, um camisa 9 se mostrando, se propondo ali para jogar da maneira que o time joga, e parece que agora as coisas estão funcionando melhor no tricolor das Laranjeiras. A gente destaca aqui também o belo passe do Lúcio Acosta para esse gol do Fluminense. Joga muito, argentino muito bom, um achado do Fluminense realmente lá no futebol norte-americano, e é algo bem positivo para o Fluminense e, é claro, para o futebol carioca ter mais esse time jogando muito bem. E pelo lado do Botafogo, eu diria que não é o fim do mundo, Toledo. Ganhou na estreia do Campeonato Brasileiro de 4-0 do Cruzeiro, foi uma vitória muito importante. Agora acabou perdendo esse clássico, mas a gente já falou isso tantas vezes, vamos repetir mais uma: clássico é clássico, tudo pode acontecer, e acabou que dessa vez o Fluminense acabou saindo vitorioso. Algo que não vinha acontecendo num recorte recente, tirando esse último jogo, esse jogo contra o Botafogo do Carioca, e o jogo anterior do Campeonato Brasileiro, que o Fluminense também tinha ganhado. O tricolor tinha tido 8 derrotas seguidas para o Botafogo, mas agora o cenário está mudando e o Fluminense está conseguindo ser superior ao Glorioso. Exatamente, o Fluminense estava com uma sequência muito ruim contra o Botafogo, 8 derrotas seguidas, é um resultado, sim, são resultados muito ruins. E ninguém gosta de perder clássico também. E agora falando sobre atacante e achado na MLS, o Fluminense está em busca de um atacante, e um dos alvos é o atacante gabonês Boanga, que joga no Los Angeles FC, lá dos Estados Unidos, e é um centroavante goleador, lembra muito, diria, o Bruno Henrique. Exatamente, tem aquela característica de jogar um pouco mais afastado ali para a esquerda, mas também fazendo essa função de centroavante. É um ótimo jogador, jogou no Mundial de Clubes, fez boas partidas, não foi um grande destaque, mas jogou muito mal, né? Exatamente, os clubes norte-americanos foram todos muito mal, porque é uma diferença muito grande do futebol realmente, mas ainda assim, individualmente, ele conseguiu fazer bons jogos ali. E a gente continua acompanhando essas movimentações do mercado de transferência. E Toledo, para a gente poder finalizar o assunto desse jogo, falando ainda de mercado de transferência, eu disse antes que não era o fim do mundo para o Botafogo ter perdido esse clássico, mas o Botafogo tem que ficar muito ligado nesse momento, porque está perdendo uma série de jogadores, outros jogadores estão dando opção para irem para outros clubes do que o Botafogo, algo que a gente estava vendo uma situação completamente oposta nas últimas temporadas, onde o Botafogo estava aparecendo, conseguindo contratar todo mundo e formando um ótimo elenco. Nesse exato momento está acontecendo uma situação um pouco diferente. O elenco do Botafogo está se dividindo, os jogadores estão saindo
E a gente tem, é claro, o exemplo da estreia do Savarino pelo Fluminense, justamente contra o próprio Botafogo, estreia no Campeonato Carioca, que eu tô dizendo. Exatamente. E aí então a situação acaba aqui meio chata, né? Porque o Botafogo tá naquela situação de transfer ban, não consegue trazer muitos jogadores e também é uma situação ruim para os próprios jogadores, porque fica um clima meio esquisito, né? Fica aquela, cara, será que a gente vai conseguir ganhar títulos aqui? Porque às vezes os jogadores foram para lá pensando naquele Botafogo de 2023, que se reforçou bastante e é o que não está acontecendo agora. Exatamente. Inclusive, a gente tem o destaque da própria coletiva do Savarino quando chegou no Fluminense, que ele falou que ele foi negociado, ele foi informado que estava sendo negociado e teve toda aquela novela que a gente acompanhou, mas que ele foi comunicado. Então, é algo que está pegando até mesmo os jogadores do Botafogo de surpresa, uma situação muito complicada. Era muito querido pela torcida. Exatamente. Inclusive tem uma cena inusitada, a gente pode dizer assim, da despedida do Savarino saindo do estádio do Newton Santos, que é ele com a camisa do Fluminense saindo do estádio e atrás dele ainda tem uma imagem dele pintada nos corredores. Então, assim, é uma situação muito complicada e que nem o time está conseguindo acompanhar tudo que está acontecendo. E o Vasco empatou em 0-0 com o Madureira nesta segunda-feira em São Januário. O Vasco ainda teve a chance de sair na frente em um pênalti, mas por Mita Rodrigues teve a cobrança defendida pelo goleiro Neguete. Toledo, a gente tem que destacar aqui uma partida bem pobre ofensivamente desse time do Vasco. Parecia que ia ser um jogo tranquilo quando teve um pênalti logo aos 9 minutos de jogo, só que a situação ficou completamente diferente, o time desandou um pouco. Ainda assim, teve 2 bolas na trave, teve algumas oportunidades, teve até o rebote do pênalti, mas o jogo só ficou no 0-0 e o alerta tá ligado agora pro Vasco. Exato. Em contexto geral, acho que eu diria que o jogo foi bem típico de 0-0, mas é claro, o Vasco sobressaiu principalmente até ofensivamente, que não foi o ponto principal desse jogo, o Vasco ainda conseguiu sobressair porque ele ainda teve algumas chances, né? Exatamente, o Vasco teve sim algumas chances, além do pênalti e do rebote do pênalti. O Mita Rodrigues obrigou o goleiro do Madureira a fazer pelo menos 2 boas defesas durante o jogo. O Vasco até jogou melhor, né? A gente pode dizer isso. O Vasco jogou sim melhor do que o Madureira. Saiu barato 0-0. Exatamente. Mas quem se deu bem com isso no final das contas foi justamente o Madureira, que já sabia a dificuldade do jogo, sabe como é complicado jogar como um time contra um time grande, ainda mais jogando na casa desse outro time, e ainda assim conseguiu sair com um pontinho, e é algo muito importante. E fica agora para a última rodada do Campeonato Carioca, o Sampaio Corrêa podendo cometer um crime, né, Toledo? Porque se o Sampaio Corrêa ganhar do Flamengo, tanto o Vasco quanto o Flamengo podem ir para o quadrangular do rebaixamento. É uma situação muito inusitada. Muito inusitada mesmo. O Flamengo antes estava numa situação ainda pior do que o Vasco. O Vasco conseguiu piorar um pouquinho nessas últimas rodadas do Campeonato Carioca. E tem que acender o alerta, como você mesmo disse. Mas agora, por exemplo, para o Flamengo, para o Flamengo classificar, depende de uma série de resultados. Uma série não, depende de um ou outro resultado. E, claro, tem que fazer a sua própria parte. E para o Vasco tem que se proteger também. Exatamente. Agora fica nessa última rodada decisiva. O Flamengo tem que ganhar do Sampaio Corrêa para justamente tirar o risco próprio e também tirar o risco do Vasco. E o Vasco não precisa dessa vitória do Flamengo contra o Sampaio Corrêa, mas precisa ganhar do Botafogo, que é uma situação muito mais complicada. É mais confortável, é claro, que o Flamengo ganhe no sábado para depois poder jogar tranquilo no domingo. Isso é só cada um fazer a sua parte. Exatamente. E agora em outra competição, na decisão da Supercopa Rei do Brasil, disputada neste domingo no estádio Mané Garrincha, o Flamengo foi derrotado pelo Corinthians por 2-0 e acabou terminando com o vice-campeonato. Vale ressaltar que o rubro-negro jogou com um homem a menos durante todo o segundo tempo, já que Carrascal foi expulso na volta do intervalo. Uma situação muito esquisita que aconteceu nesse jogo. Claro, a expulsão a gente já comentou em off aqui. A expulsão foi justíssima, claro, foi uma expulsão muito boba. Porém, a volta do intervalo foi muito esquisita, claro, também. Porque o Carrascal foi expulso na volta, sendo que o lance foi no finalzinho do primeiro tempo. Era só ele ter sido expulso ali no finalzinho. Não tinha problema nenhum prorrogar assim só para ver o VAR. E acabou que estragou todo o planejamento do Flamengo para a volta do segundo tempo. Exatamente, foi uma situação muito inusitada que eu sinceramente nunca tinha visto.
já teve na futebol inglês do juiz terminar o jogo e voltar atrás, mas isso de a expulsão acontecer em um tempo, o lance acontecer em um tempo e a expulsão ter só antes do outro, né, foi depois do intervalo, foi algo realmente, eu acho que inédito, que a gente pode dizer no futebol mundial, uma situação muito complicada mesmo, que a gente já pôde acompanhar, que, de acordo com a análise de alguns especialistas, que está dentro da regra, inclusive porque um lance pode acontecer no primeiro minuto de jogo e o juiz querer expulsar o jogador nos acréscimos do segundo tempo, isso está dentro da regra porque foi um lance de conduta violenta. Não foi uma situação que o jogador acabou dando um pisão no lance. Foi uma situação muito estranha, que o Carrascal acabou dando um soco no Breno Bidon, uma situação muito complicada ali, um lance realmente muito bobo, como você disse, então está dentro da regra. Porém, a gente tem que levar, é claro, o bom senso nessas situações, né, Toledo? Era só o juiz ter segurado os dois times no gramado e falar, ó, tá acontecendo uma análise aqui, vamos esperar. E ele expulsava ainda no primeiro tempo, para justamente o Felipe Luiz e a comissão técnica poderem fazer um planejamento mínimo de como é que o Flamengo ia jogar sem um jogador, com um homem a menos ali durante toda a segunda etapa. Teve que se reinventar de uma forma muito rápida, mas falando do jogo em si, da parte do futebol jogado, o Flamengo jogou muito mal, o Corinthians jogou por um lado muito bem também, faltou gana de um lado e do outro sobrou. Exatamente, o Corinthians está conseguindo fazer um ótimo início de temporada, já foi campeão ano passado da Copa do Brasil e está jogando muito bem nesse início de temporada, com os jogadores realmente aparecendo, Memphis Depay fazendo uma boa partida, o Yuri Alberto fazendo uma partida sensacional. Então, assim, o Corinthians está muito bem e o Flamengo ainda está naquela situação que o time está sentindo muito esse início de temporada. E a gente até comentou também, ó, né, Toledo? O primeiro jogo fez parecer, o primeiro jogo do time profissional, do time principal do Flamengo contra o Vasco, aquele massacre que foi de bola jogada. Né? Exatamente. Fez parecer que o Flamengo não ia ter essa questão da adaptação, de falta de ritmo de jogo. Mas todos os outros jogos depois desse mostraram um cenário completamente diferente, onde o Flamengo acabou sendo inferior em todos. O Flamengo jogou todos os outros jogos muito mal em comparação do que pode jogar e fez com que o físico dos outros times pesasse muito e que eles jogassem muito melhor. E só pra gente finalizar, quero fazer um destaque aqui no golaço do Yuri Alberto no segundo tempo. O gol ali dos acréscimos, o golaço conseguiu encobrir o Rossi e depois ainda finalizou cabeceando. Então foi um belíssimo gol. O Rossi ainda deu uma leve desistida, porque eu acho que ele pensou que estava impedido, mas, claro, não apaga o golaço, foi um lindo gol. E o Pulgar ainda tentou ceifar ele ali. Exatamente. Foi ali um lance que se o Rossi encosta na bola, ele ia ser expulso, porque ele ia botar a mão na bola fora da área. O Pulgar tentou ser expulso ali também, porque ele ia dar um chute no meio da perna do Yuri Alberto, com a bola já dentro do gol, o típico do Pulgar, né? Já bola parada, o jogo parou, ele tenta agredir. E o Yuri Alberto ainda falou, a minha sorte foi que o gol foi anulado no primeiro momento, porque ele estava na frente da torcida do Flamengo e já falou que ia fazer besteira. Então ali foi uma situação que poderia ter acabado muito pior. Só era digno de cenas lamentáveis ali, mas o pior não aconteceu. O pior não aconteceu e ficou com muito mérito esse título pro Corinthians. E foi um jogo muito legal. Exatamente, foi um jogo disputado, foi bem interessante mesmo. Foi um jogo digno de uma final, como todas as finais deveriam ser, um jogo bom de assistir. Exato, Hugo, infelizmente nosso tempo acabou, a gente encerra aqui mais uma edição do Correio Esportivo. Um beijo. É isso aí, gente, até a próxima. E você vai ver depois do intervalo que Petrópolis registra saldo positivo na geração de empregos em 2025. A gente volta já. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês.
O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E olha só, gente, seguindo uma perspectiva diferente do registrado no país, no restante do país, perdão, que registrou um saldo negativo no número de contratações em 2025, Petrópolis terminou o ano passado com mais admissões do que desligamentos na maioria dos setores, comércio e indústria. Confira. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, Petrópolis registrou em 2025 29.709 contratações e 29.150 desligamentos, ou seja, um saldo positivo de 559 novos postos de trabalho. A nível nacional, em relação ao trimestre encerrado em dezembro, a taxa de desocupação do país caiu a 5,1%, o nível mais baixo da série histórica iniciada em 2012, quando foi de 8%. Apesar do resultado positivo em 2025, no mês de dezembro, Petrópolis registrou um resultado negativo na geração de empregos, com 1.822 admissões e 2.414 desligamentos, ou seja, um saldo negativo de menos 592 vagas ocupadas. O setor que mais se destacou positivamente foi a indústria, com um saldo positivo de 2,55%. Mesmo com esses resultados, segundo Jean Monteiro, há uma dificuldade para conseguir um emprego na cidade, principalmente para os mais novos que não têm experiência profissional. Acho que também falta as empresas entenderem que os conhecimentos vividos dessa geração podem ser aproveitados e bem utilizados assim, para gerir novas ideias, promulgar novas propostas para as empresas. Esse é o caso da família de José Arnaldo, que todos os seus 3 filhos estão desempregados no momento. Todos eles procurando emprego, né? No momento, assim, a única fonte de renda da minha casa sou eu, né? Se tirando o comércio, você não tem mais opção de emprego em Petrópolis. Está muito difícil. A estimativa anual do número de empregados do setor privado com carteira de trabalho assinada cresceu 2,8% no valor de 2025 frente a 2024 e chegou a 38.900.000 pessoas, o mais alto da série, um acréscimo de cerca de 1 milhão de pessoas com carteira assinada em relação a 2024. Em Petrópolis, os setores do CAGED, agropecuária e construção registraram um saldo negativo em 2025. Já os setores de comércio, serviços e indústria registraram mais contratações do que desligamentos. E a primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Três Rios obteve na última segunda-feira uma decisão liminar favorável à ação civil pública ajuizada para que a concessionária de transporte público Transa Transporte Coletivo renove a frota de ônibus que circula no município de Três Rios. A ação civil pública foi ajuizada após terem sido confirmadas reclamações de moradores relacionadas à precariedade dos veículos que circulam na cidade. Na roda soltou no ônibus, entendeu? O livramento, dá uma ligada pra ele pra ver se ele me conta, ver se ele chega mais cedo aí. Livramento mesmo.
Na decisão, o juiz da primeira vara de Três Rios, Areal e Levi Gasparian determinou que a empresa regularize a frota de veículos, devendo apresentar um cronograma indicando prazos para adequações e substituições, além da quantidade de veículos atualmente existentes e da quantidade de veículos que vai ser substituída ou adequada em cada etapa do cronograma. No mês de abril do ano passado, uma ambulância do SAMU e um ônibus se envolveram em um acidente. Na ocasião, uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas. A ação ressalta que, mesmo após o envio da recomendação por parte da promotoria, os moradores continuaram a relatar a precariedade dos veículos, as quebras constantes dos ônibus e a escassez de motoristas, inclusive com relatos de profissionais submetidos à duplicação de jornada para suprir a demanda. Mais um sendo rebocado aí, pessoal. Ainda de acordo com a decisão, a empresa deverá apresentar até o 5º dia útil do mês seguinte do término de cada trimestre um relatório técnico detalhado, diretamente ao município, contendo o número de veículos efetivamente regularizados no período, a documentação comprobatória das regularizações realizadas, a listagem de veículos ainda pendentes de regularização e a justificativa para eventual descumprimento de metas. Além disso, a empresa precisa apresentar a comprovação da regularidade do quadro de motoristas em atividade, acompanhado da documentação relativa ao cumprimento dos cursos e requisitos legais exigidos para o transporte coletivo de passageiros, assim como a comprovação da adoção de programa permanente de capacitação. O Judiciário também determinou que, durante o processo de regularização da frota, apenas circulem veículos em condições seguras de operação, conforme é exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro, pelas normas da NTT e pelas exigências do Detran. Acho que está faltando capacitação dos motoristas também, hein? Procurada, a empresa Transa Transportes Coletivos não se posicionou até o momento. E os vereadores de Petrópolis, Júnior Coruja e Júlia Casamasso, denunciaram durante uma sessão na Câmara de Petrópolis problemas na integração do Rio Card no transporte público da cidade. A reclamação foi levada ao plenário após uma série de denúncias feitas por usuários aos gabinetes parlamentares, principalmente envolvendo ônibus das empresas Turpe e Cidade Real. A vereadora Júlia Casamasso informou que já enviou ofícios à Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte e ao Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis, mas ainda não recebeu resposta. Segundo os relatos, a falha na integração atinge as linhas 700 Terminal Itaipava, 100 Rodoviária Bingen, além das linhas 612 e 622 Vista Alegre. A gente tem recebido inúmeras denúncias no gabinete. Os ônibus não estão integrando, isso prejudica demais a população que precisa chegar no trabalho, vai precisar daqui a pouco levar as crianças na escola. A gente vai oficiar a CETRANSPetro, a gente vai oficiar também a CPTrans para que regularize essa situação. De acordo com o vereador Júnior Coruja, a situação tem causado transtornos diretos à população. Integração essa que literalmente está uma bagunça, liderada pelas empresas de ônibus e pela CETRANSPetro. E se você vai fazer uma integração vindo lá de Araras, aqui para o centro da cidade, se for até o centro da cidade na rodoviária para o Vital Brasil, um exemplo, você não consegue fazer essa integração. O presidente da Câmara também lembrou que o problema já havia sido registrado no início do ano em outras linhas. No início do ano, entrei em contato também com o Luciano, presidente da CPTrans, que as pessoas estavam pegando ônibus no centro de Araras, descendo em Bom Sucesso, coisa de 20 minutos, e não estava
conseguindo fazer a integração. Dados do relatório mensal de operação da CPTrans mostram que em novembro de 2025, 404 viagens deixaram de ser realizadas por falhas mecânicas, sendo 334 da Turp, 42 da Cidade das Hortênsias e 29 da Cidade Real. No total, 2.776 viagens programadas não foram realizadas no mês, o que representa 2,59% de toda a operação. A CPTrans também registrou 454 infrações às empresas no período. A maioria foi por não realização de viagens sem justificativa e 109 autuações por veículos em condições inadequadas de funcionamento. No momento não está quebrando, mas não bastante, tá? Dá para aturar, por enquanto. Às vezes tem hora que o carro quebra, não tem reserva. Então, precisa de um carro reserva também, né? Agora vai voltar às aulas, essa coisa toda, junto com o pessoal que sai do comércio. Podia melhorar nesse sentido. Durante a sessão, os vereadores Júnior Coruja e Léo França sugeriram a criação de uma comissão de fiscalização do transporte coletivo. Eles também defenderam a criação de um projeto de lei para suspender os repasses do Vale Educação às empresas de ônibus. Porque os ônibus estão andando, muitas das vezes, com IPVA atrasado, sem licenciamento, mas o Vale Educação continua sendo pago pela Prefeitura. E aí eu acho que a gente podia, não sei, fazer um projeto de lei suspendendo esse repasse para as empresas de ônibus, enquanto os ônibus não tiverem incapacidade de circular pela nossa cidade. A CPTrans e o Cetranspetro foram procurados para comentar as falhas na integração. Segundo o Cetranspetro, são registradas todos os meses mais de 500 mil transações de integração na cidade. Além disso, foi informado que no fim de dezembro foi identificado um problema pontual de integração em algumas linhas da região de Araras, um trevo de Bom Sucesso que foi solucionado no dia 20 do mesmo mês. Neste período, o Cetranspetro atuou realizando ressarcimentos. E olha, a CPTrans informou que identificou uma alteração na matriz de integração realizada pelas empresas operadoras sem a devida anuência da companhia. Diante disso, foi determinada a imediata retomada da matriz de integração anteriormente autorizada, o que já foi executado com o problema devidamente solucionado. A gente espera. Além disso, o órgão informou que a integração entre as linhas que operam dentro dos terminais ocorre exclusivamente no interior desses equipamentos. No entanto, houve uma flexibilização que permitiu, em determinados casos, o embarque integrado também fora dos terminais, respeitando um tempo de conexão menor entre as linhas. E agora a gente fala que a Câmara Municipal de Petrópolis realizou ontem mais uma reunião da CPI da Águas do Imperador. E quem traz todos os detalhes e nos fala sobre as próximas etapas é o nosso repórter Gabriel Toledo, que está na redação. Bom dia, Toledo. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Exatamente. A gente já tem acompanhado toda essa situação dessa comissão parlamentar de inquérito, a CPI, da Águas do Imperador, que é presidida pela vereadora de Petrópolis, Lívia Miranda, e ontem a gente teve mais um capítulo dessa comissão parlamentar de inquérito, onde foram ouvidos as comunidades, pessoas das comunidades ali próximas do Independência e também próximas ali ao local. No dia 30 de janeiro, foi a primeira audiência pública sobre esse assunto, que foram ouvidas os representantes da Prefeitura de Petrópolis. Agora, amanhã, na quinta-feira, vão ser ouvidos os representantes da Condé. No dia 6 de janeiro, sexta-feira, todas essas próximas duas audiências, às 10 horas da manhã, vão ser ouvidos os representantes da Águas do Imperador, a concessionária que cuida do saneamento básico aqui de Petrópolis. É claro, a gente segue acompanhando toda essa CPI, a gente vai trazer um material completo falando sobre como foi essa audiência de hoje, é claro, sobre as próximas duas também a gente vai acompanhar, a gente estará presente e a gente traz o material completo, ouvindo todas essas partes, tanto com o DEP, tanto Águas do Imperador, Prefeitura de Petrópolis, a gente já ouviu na última audiência, que foi na penúltima audiência realizada no dia 30 de janeiro, e ontem foi realizada essa outra audiência com as lideranças comunitárias do Independência e também de localidades próximas do bairro. Volto com você, Roberto.
Obrigada, Toledo, pelas suas informações. E agora a gente vai saber como fica o tempo na nossa área de cobertura para hoje. Olá, vamos a mais uma previsão do tempo. Em Nova Friburgo, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite e os termômetros variam entre mínima de 19 e máxima de 26 graus. Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens a nublado, com chuva de manhã. Tarde e noite com temporal. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 27 graus. Aqui em Petrópolis, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens a nublado, com chuva de manhã, tarde e noite com temporal. Os termômetros variam entre mínima de 19 e máxima de 26 graus. Agora, na região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol e muitas nuvens de manhã, chuva forte à tarde e à noite. As temperaturas podem variar entre a mínima de 21 e a máxima de 29 graus. Por fim, em 3 dias, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens a nublado, com chuva de manhã, tarde e noite com temporal. Os termômetros variam entre a mínima de 22 e a máxima de 29 graus. Tchau, gente, e até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.